Fala galera, beleza? Vamos lá. Esse aqui é o primeiro vídeo aqui da série de vídeos que a gente vai fazer no CryptoSA para análises gráficas. Nesse caso, vamos começar hoje aqui com a análise do Bitcoin para que a gente compreenda mais ou menos um método, né, de análise para decisão, né, quando a gente está fazendo investimentos, né, nesse caso aqui em criptomoedas no Bitcoin, beleza? Então vamos começar aqui, ó, para explicar para vocês basicamente como os indicadores que eu uso poucos indicadores, tá? Não gosto muito de usar um monte de indicadores. Aqui são médias móveis, né? 8, 25, não, 8, 21, 100 e 200. E aqui é o RSI, que é o índice de força relativa, e esse aqui é o estocástico lento, também índice de força relativa, certo? A gente está aqui, ó, no tempo gráfico diário, tá? E nós fizemos aqui em relação ao topo anterior, nós já conseguimos, né, superar o topo anterior que estava na casa de 62.900 dólares, 63 mil dólares mais ou menos, chegando aqui a 67 mil dólares, tá? Com uma rejeição nessa área aqui do RSI, que eu considero uma área que denota movimentos mais fortes, né? Como vocês podem perceber aqui, ó, né? Quando a gente venceu essa região aqui, essa resistência, tivemos um forte movimento, mantivemos essa região como suporte, tivemos outro forte movimento, né? E ó, todos os movimentos, só mantendo aqui como suporte, são movimentos fortes. Quando a gente perde essa região, esses movimentos tornam-se movimentos mais fracos, certo? Dei o exemplo aqui agora, mas você pode ver isso em todas as outras regiões nas quais isso aconteceu em outros tempos gráficos também, ok? Então vamos começar aqui, ó. A gente tem um estocástico lento também numa região de sobrecompra, tá? E isso é algo que a gente deve atentar, né? E se a gente fizer aqui, ó, um canal paralelo deste ponto aqui, onde o Bitcoin atingiu sua primeira máxima, né? A gente repara, ó, seguindo essa linha, né, que apesar de estarmos em um canal descendente, né, é importante a gente entender que esse é um canal descendente, e canais descendentes costumam romper para cima, né? Nós estamos neste momento atingindo a aresta superior deste canal, certo? Atingindo a aresta superior, existe aí uma possibilidade, né, de nós fazermos aqui uma correção, nem que seja para reteste, né, por exemplo, deste topo vencido aqui. E nós temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar para isso, né? Primeiramente, eu gosto de utilizar a ferramenta Fibonacci, e a Fibonacci simples é o seguinte: esse aqui foi o último topo, esse aqui foi o último fundo. Assim sendo, veja, nós estamos tendo agora uma rejeição em relação a este movimento aqui, né? Observe que aqui, ó, esse aqui é o Golden Pocket, foi a região onde a gente decidiu de fato ultrapassar, né, essa resistência. Nós estamos tendo uma rejeição da 786 da Fibonacci, que está aqui agora nos 67.900 dólares, 68 mil dólares praticamente, né? Vou colocar isso aqui para a gente poder apagar em breve, tá? E eu acredito que a gente possa chegar até mesmo até essa região aqui, ó, dos 69.800 dólares mais ou menos, tá? 69.780, tá? Ou, né, possa pelo menos vir buscar um reteste aqui dessa região do Golden Pocket, tá? Então, assim, de forma muito simplista, né, este é o primeiro ponto que eu acho que é importante ser levado em consideração para os movimentos do Bitcoin por agora, né? Um reteste aqui dessa região na casa dos 64, 65 mil dólares, né? 65 e pouco, 65.400, e, né, talvez aqui uma exploração dessa região dos 69.800 basicamente, tá? Eu acho que isso é importante ser levado em consideração, porque nós estamos tendo aqui, ó, essa rejeição da região bullish aqui no tempo gráfico diário, e essa região bullish, esse ponto de reteste primeiro tá aqui, ó, é os 66.600 dólares, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, 65.612 dólares, 65.612 dólares, tá? Que acaba sendo, pasmem, né? Não impressionantemente, aqui a região do Golden Pocket. Ou seja, aqui a gente vai estar fazendo o reteste desta média móvel aqui no tempo gráfico diário, tá? E como nós podemos ver no estocástico, né, o estocástico está aqui em vias, né, de, ainda não, né, mas de cruzando-se para baixo, né, forçar, né, um movimento de correção. Se nós viermos no 4 horas para checar o que está acontecendo, a gente pode ver o seguinte, na verdade, o 4 horas em termos de estocástico lento tem um movimento possível para cima, né? Por outro lado, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem, né, topos descendentes, né, se a gente quiser fazer até assim, topos descendentes, né, e esse aqui, ó, em relação a este topo aqui, ó, topos ascendentes na ação de preço, certo?
como nós temos topos ascendentes na ação de preço, eu acho ainda que é possível até que a gente chegue por aqui, ó, fazer um terceiro topo, tá? Né? Esse topo aqui, por exemplo, se a gente for ver no tempo gráfico de 4 horas, onde é que está aqui essa resistência? Onde estão essas resistências? Entre 68.200 e 67.900, né? Então a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, né? Vou fazer um bloco aqui, um bloco cujo estilo será de um fundo, digamos, roxo. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou colocar as coordenadas entre 68, 240 e 67, 920, certo? E aí, ó, nós temos, eu vou apagar isso aqui para ficar um pouquinho mais fácil o nosso indicador de ser visualizado, tá? E nós temos aqui, ó, se eu aproximar um pouco mais, observe a região de resistência. Então, existe a possibilidade de virmos até essa região aqui para fazer novamente o reteste dessa resistência? Existe, essa possibilidade é grande? Ela é grande, claro que ela é grande, né? E lembrando também, ó, que aqui se trata da 786 da Fibonacci. Reparem como a gente tem a confluência da 786 da Fibonacci aqui na base desse bloco de resistência do 4 horas, certo? Então, sendo vencida aqui, ó, essa resistência do 4 horas, né, sendo rompida essa divergência, sendo anulada essa divergência bearish, né, nós temos a possibilidade de auferir alvos um pouco mais altos, tá? E se nós formos conferir aqui, utilizando essa ferramenta que eu gosto muito do RSI, ó, a gente vê que o RSI do 4 horas já está operando 3 vezes aqui em sobrecompra, certo? E se a gente for para o diário, por exemplo, a gente repara que está quase batendo aqui pela primeira vez na região de sobrecompra. E não obstante também, esta região de sobrecompra está confluindo com a 883 da Fibonacci, aquela que nós fizemos anteriormente, certo? Não sei se vocês se lembram ali, a Fibonacci estava nos indicando aqui, ó, que essa aqui era uma região, né, a região da 883, que eu acho que é uma região de resistência possível, certo? Se viermos para o tempo gráfico semanal, veja só, nós estivemos aqui, ó, por bastantes semanas, tá? Estivemos aqui de outubro de 2023, basicamente, até agora, ó, junho desse ano, estivemos aqui basicamente por 8 meses, né, trafegando na região de sobrecompra no tempo gráfico semanal. E se nós observarmos o tempo gráfico semanal atentamente, né, nós vamos ver aqui que nós temos, né, aí nessa hora a gente pode fazer, né, isso daqui, ó, nós temos no tempo gráfico semanal, né, importante de percebermos, né, nós temos uma divergência que está em formação, né, nós temos uma divergência em formação porque ela se trata do seguinte: primeiro que a gente tem espaço aqui, ó, pode ter rejeição na linha média, né, é importante a gente perceber isso, mas se a gente perceber daqui até aqui, ó, nós temos basicamente uma linha, ou assim, é quase descendente, quase reta, né? A gente pegar esse topo aqui, né? Porque esse topo é o topo aqui de cima, né? E aqui nós temos uma linha descendente, né? Topos descendentes e topos, né, basicamente, numa mesma linha, uma divergência bearish de grau B, né? E aqui nós já estamos, né, sofrendo a rejeição da região bullish de médio e longo prazo, né, do tempo gráfico semanal. Tanto a rejeição da EMA quanto a rejeição, né, que eu vou colocar aqui, ó, a rejeição da EMA está em 73.298, não, aliás, do RSI bullish, perdão, e a rejeição da EMA está em 68.874, tá? E se a gente colocar aqui nessa cor, que eu gosto de utilizar essa cor para o tempo gráfico semanal, né, estamos vendo aqui que temos uma rejeição que no tempo gráfico diário, né, eu posso apagar aqui também essa linha de divergência, no tempo gráfico diário, é exatamente onde nós estamos no momento, né? Pode ser que nós venhamos a explorar essa região aqui, pode ser, mas note como é a região na qual há desvios aqui, ó, desvios e incerteza da ação de preço e uma região de fato de resistência, né? Então, é importante que a gente tenha essas regiões marcadas para sabermos como agir, né? Afinal de contas, né, nós temos aqui agora uma rejeição severa aqui desse bloco de preço aqui, que vai aqui dos $70 mil basicamente até os $73 mil, né? Se viermos aqui e reacendermos aqui o que nós havíamos feito anteriormente, inclusive a própria Fibonacci, né, veremos aqui, né, que temos
né, essa 883 dentro dessa região de rejeição possível, né? E temos também, né, a rejeição a qual nos referíamos anteriormente, né? E o seu bloco de resistência bem próximo aqui também a esse bloco, né? Eu diria nesse momento, né, que o Bitcoin está tendo uma grande dificuldade de atravessar essa região aqui da casa dos 70 mil dólares e que pode ser que estejamos aqui indo ao encontro, né, de por exemplo, novo topo e uma nova rejeição, né? Caso não haja, né, essa rejeição, caso isso aqui basicamente sejam tentativas que vão gerar o rompimento, né? Nós temos alvos aí a pensar, né, um pouco mais elevados aqui para o ativo digital, né? Mas se quisermos até prospectar basicamente quais alvos são esses, né? Eu diria até que a gente teria aqui o alvo da casa dos 75 mil dólares, 78 mil dólares, né? É um alvo possível para o Bitcoin, né? Até mesmo aqui o que eles chamam de blow off top, né? Que seria como se fosse um sopro, né? O último sopro aí, né? Na casa dos 73 mil dólares para fazer este topo aqui, se nós viéssemos para o semanal, né? Fazer como se fosse um topo duplo aqui nessa região, mais uma nova rejeição para perpetuar a queda, haja visto este elemento aqui, ó, esta rejeição de médio e longo prazo, né, de alta, que também está se traduzindo numa rejeição de médio prazo de alta e que, por fim, ao que parece, né, por mais que ainda consiga aqui, para o curto e médio prazo, fazer movimentos dentro dessa região aqui, né, parece se tratar de um movimento de alta frágil para o ativo digital, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês, que com isso vocês possam tomar decisões acertadas nos seus investimentos, tá? Comentem, curtam, compartilhem, né? Chamem as pessoas próximas para assistir esse vídeo, caso vocês achem que vai ser útil para elas, beleza? Vejo vocês no próximo. Boa tarde, bom dia, boa noite para qualquer um de vocês que vê isso em qualquer lugar do mundo. Até a próxima.